Sejam bem-vindos a mais um consultório. Como estão hoje? Sejam bem-vindos a mais um consultório. No consultório de hoje abordamos o tema vista cansada, um tema que, dada a sua complexidade e importância, requer uma explicação mais pormenorizada. Por isso, vamos dedicar ao tema vista cansada este e o próximo consultório. Vamos então ficar a perceber um pouco melhor o que é isto de vista cansada. Quando falamos em vista cansada, referimos ao cansaço ocular, à fadiga visual. A vista cansada pode ser causada por diversos fatores ou simplesmente pode resultar apenas num esforço ocular acrescido que desaparece apenas com repouso. É por isso importante perceber o que é vista cansada e saber identificar principalmente os fatores de risco para a saúde dos seus olhos. Os olhos cansados podem ter origem em algumas doenças dos olhos, ou então por cansaço ou fadiga relacionados com a leitura, ou a exposição durante várias horas seguidas a dispositivos digitais, como é o caso de computadores, tablets, smartphones, entre outros. Os olhos cansados são um problema bastante comum que pode provocar a diminuição significativa da qualidade de vida das pessoas. Mas podem surgir outros sintomas associados à vista cansada, como dores de cabeça, ardor, olhos vermelhos, causando um desconforto acrescido. Sintomas como tonturas são menos frequentes, mas também possíveis. Os olhos cansados geralmente não são um problema sério, se não existir doença associada. Mas às vezes a fadiga ocular é um sinal de uma doença ocular que pode necessitar de tratamento. Se a fadiga ocular persistir por mais alguns dias, ainda que tenha tomado algumas precauções simples, consulte o seu especialista. Isto é especialmente importante se a fadiga ocular está associada a dores de cabeça ou a problemas oculares, tais como olhos vermelhos, edema, que é um inchaço, visão dupla, mudança na acuidade visual, ou seja, ver mal ou visão turva, e desconforto. Existem doenças dos olhos que provocam um cansaço acrescido pela deficiente acuidade visual, ou seja, a pessoa vê mal, ou outros problemas. Esforço excessivo do aparelho ocular, por exemplo, quando exposto a longos períodos de leitura de um livro, um jornal ou revista, a conduzir durante longas horas, principalmente à noite, trabalhar muito tempo no computador, tablet, smartphone, etc. E a combinação destas duas causas, problemas refrativos ou esforço excessivo, pode desencadear um esforço acrescido, agravando o cansaço dos olhos. Erros refrativos como miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, quando não corrigidos, podem desencadear esforço adicional do sistema ocular, originando cansaço ocular. Ou seja, se por exemplo estiver várias horas seguidas em frente ao computador, se sentirá determinado cansaço ocular. Contudo, se padece de um erro refrativo, como por exemplo miopia, astigmatismo, hipermetropia ou presbiopia, então desencadeará um esforço visual bastante superior pela dificuldade de focagem. E existem outras doenças dos olhos que também podem originar cansaço ocular, como por exemplo catarata. Então, fazer consultas periódicas é muito importante. Qualquer atividade que requer o uso intensivo dos olhos, como longos períodos de condução, principalmente à noite, ou leitura de um livro, jornal, revista, pode causar fadiga ocular. A exposição à luz brilhante ou tentar ver um pouco com pouca luz também pode causar fadiga ocular. Hoje em dia, uma das causas mais comuns da fadiga ocular está relacionada com o trabalho ou diversão com dispositivos digitais por longos períodos de tempo, tais como computadores, telemóveis, smartphones, jogos de vídeo, tablets, etc.
Estudos mostram que cerca de 30% dos adultos usam mais de 9 horas por dia um dispositivo digital, como o computador. E mais de 30% dos pais dizem que estão muito preocupados com o impacto dos dispositivos digitais nos olhos das crianças, permitindo, no entanto, que os seus filhos permaneçam mais de 3 horas por dia em frente a um ecrã. Na verdade, mais de 15% dos pais não limitam o tempo dos seus filhos que passam em frente a um computador. A crescente proliferação da internet e das redes sociais, como o Facebook, Twitter, estão também a fazer com que muitas pessoas fiquem cada vez mais tempo em frente a um computador ou um smartphone. Este tipo de fadiga ocular afeta entre 50% a 90% dos trabalhadores que utilizam o computador. Algumas estimativas dizem que os sintomas oculares relacionados com a informática podem ser responsáveis por um considerável número de consultas. O problema terá a tendência a aumentar à medida que cada vez mais pessoas usarem o computador, o telemóvel ou outros dispositivos digitais portáteis. A investigação mostra que as pessoas utilizam os dispositivos digitais mais perto dos seus olhos do que comparativamente aos livros e jornais. Isto provoca um esforço ocular maior e consequente cansaço dos olhos. Por outro lado, a utilização dos computadores e de outros dispositivos digitais também pode estar ligado à vista cansada por causa da tendência do pestanejar com menor frequência, quando estamos a olhar para um ecrã de um computador ou um dispositivo digital. Pestanejar é muito importante quando se trabalha num computador. O pestanejar umedece os olhos para evitar a secura e a irritação dos olhos. As pessoas costumam pestanejar cerca de 18 vezes por minuto. Isto, naturalmente, permite espalhar a lágrima pelos olhos, umedecendo-os. Mas estudos de investigação sugerem que as pessoas só pestanejam cerca de metade das vezes ao usar um computador ou um dispositivo móvel. A diminuição do efeito de pestanejar nos olhos resulta numa menor lubrificação e, consequentemente, os olhos secos, olhos mais cansados, olhos vermelhos, com comichão e ardor. Ao trabalhar num computador, as pessoas piscam os olhos com menor frequência e muitas das piscadelas efetuadas durante o trabalho no computador são apenas parciais, ou seja, não se chega a fechar completamente os olhos. As lágrimas que revestem o olho evaporam mais rapidamente durante longas fases sem pestanejar e isso pode causar olhos secos. Além disso, o ar em muitos ambientes de escritório está seco, o que pode aumentar a rapidez com que as lágrimas evaporam, colocando em maior risco de vir a sofrer de um problema do olho seco. Mas atenção, os olhos secos também podem ter como origem algumas anomalias nos olhos. E por hoje é tudo. Espero que tenha sido esclarecedor. Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos. E se tiver algum tema que queira ver esclarecido, faça-nos chegar e responderemos o mais breve possível. Porque a sua saúde ocular está em primeiro lugar.